mais um programa da nossa série Profecias de Daniel. Seja muito bem-vindo. Quero convidar você a tomar a sua Bíblia, você que está em casa, você que está aqui na igreja conosco, e vamos então para 21 dias de batalha. Em cada capítulo de Daniel estamos destacando um número, e o número de hoje em destaque é o número 21. 21 dias de batalha. Esse é o tema que vamos estudar aqui. Já oramos pelo programa de hoje, mas oração não quer demais, né? Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para o estudo. Pai querido, Tua palavra se encontra aberta diante de nós. Muito obrigado por vivermos num país que goza liberdade religiosa, por podermos em qualquer momento abrir nossa igreja e estudarmos a Tua palavra. Chegará o dia que esse livro será tomado de nós. E como diz o profeta, andarão de mar a mar em busca da Tua palavra e não a acharão. Por isso, nos ajuda hoje a guardar a Tua palavra em nosso coração, para quando ela for tirada de nós, os versos, os ensinos, os pensamentos, os conselhos, já estejam enraizados em nosso coração. E nós poderemos lembrá-los a qualquer momento. Por isso, nos ajuda hoje a compreendermos mais um capítulo desse livro que foi selado até o tempo do fim. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ontem estudamos o capítulo 9 e vimos um pouquinho a respeito da profecia das 70 semanas de graça estendidas ao povo judeu. Agora iniciamos a última etapa do livro. Os capítulos 10, 11 e 12, eles falam sobre o clímax da história terrestre e a segunda vinda de Jesus. É a última visão que Daniel vai ter. Nos versos 1 a 3, nós lemos assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Isso é especial, essa expressão ela é chave nesse capítulo. A visão do capítulo 10, 11 e 12, ela envolve um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. É por isso que nós intitulamos 21 dias de batalha. Porque foi um grande conflito. Daniel teve uma visão de um grande conflito que o assustou a tal ponto que ele dedicou 3 semanas à oração e ao jejum. O que viu Daniel? Bom, o primeiro detalhe que aparece nos versículos 5 em diante é que ele teve uma visão de Cristo. Olha o que diz o verso 5. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como chamas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Você percebe que a descrição que faz Daniel de Cristo aqui é muito parecida com a descrição que faz João no capítulo 1 de Apocalipse, lá nos versos 12 em diante. Ele está tendo uma visão do próprio Cristo, aqui o Cristo pré-encarnado. E então Cristo se apresenta para confortar também Daniel. E ele vai se apresentar nesse capítulo 10 com um título, Miguel. Então Cristo, quando usa o título de Miguel, é porque ele vem para enfrentar frontalmente as forças do mal. Todas as vezes que Cristo envolve-se numa batalha direta contra Satanás, ele assume esse título. Lembra de Apocalipse capítulo 12? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos.
Então Cristo assume esse título. Lembra de Judas 1,9, onde diz que Cristo brigava pelo corpo de Moisés? Miguel, né? Miguel pelejava pelo corpo de Moisés. Então aqui ele tem uma visão de Cristo. 21 dias tentando superar esta visão. Nos versículos 19 e 23 do capítulo 1, Daniel é chamado de homem muito amado pelo anjo Gabriel. Isso ensina para nós uma lição muito especial. Aqui não é capítulo 9, é capítulo 10. Capítulo 10, versos 19 e verso 23. Ele é chamado de homem muito amado. Acho que no 9 também isso aconteceu, né? No 9 também ele é chamado e também no 10 vai aparecer no verso 19 também. Não temas, homem muito amado. O céu amava Daniel. Agora, o céu não nos ama de forma diferente. Nós somos amados por Deus como Daniel era. Ele ama a todos, indistintamente. Não é fácil entender isso, porque a gente, quando lê essas histórias na Bíblia e percebe a comunhão que esses homens e mulheres tinham com Deus, eles tinham uma comunhão, uma experiência muito profunda, mas o amor de Deus por cada ser humano é igual. Ele ama a todos de igual forma. Por isso João 3,16 diz, porque Deus amou ao mundo, não a alguns, ele amou ao mundo, amou a todos. O anjo disse que a oração de Daniel foi atendida quando ele começou a orar. Agora, se ela foi atendida no princípio das orações, porque nós temos um intervalo de 21 dias. Olhe comigo os versos 12 e 13. Então me disse, não temas, Daniel. Aqui é Gabriel falando com Daniel. Não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Então, quando Daniel se pôs a orar, no início dos 21 dias, o céu já enviou Gabriel, o anjo mais poderoso do céu. Gabriel veio, mas Gabriel diz assim no verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Quem é o príncipe do reino da Pérsia? Esse é um título de Satanás, aqui no livro de Daniel. Então Satanás resistiu ao anjo Gabriel por 21 dias. Mas o que estava acontecendo? Que grande conflito era esse? Para ficar mais claro, volta para o capítulo 9. Olha comigo o versículo 2. Pode ler o verso 1. No primeiro ano de Dario. O capítulo 10, estamos no terceiro de Ciro, vários anos depois. Então vamos voltar alguns anos para o reinado de Dario ainda, porque quando cai Babilônia, se assenta no trono Dario e depois Ciro. Então voltamos uns 4, 5 anos na história. No primeiro ano de Dario, verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então no capítulo 9, você tem Daniel entendendo pela profecia de Jeremias, para ser exato, capítulo 25, versos 11 e 12, de que o cativeiro babilônico duraria 70 anos. Agora, em 539, cai Babilônia. Você tem Dario e depois Ciro no poder. Então Daniel vai entender pelos livros que o cativeiro era de 70 anos e agora está quase se cumprindo. Porque se o cativeiro começou no ano 605, e esse é o ano em que Daniel vai para a Babilônia, então por volta do ano 536, 535, terminam os 70 anos. E Deus tem que cumprir sua promessa. Só que já no ano 539, antes de Cristo, 538, Daniel entendeu, 70 anos, faltam poucos anos. Então Daniel começou a orar por essa situação, a pedir perdão pelo seu pecado, pelo pecado do povo. Isso está aí em Daniel capítulo 9.
Quando chegamos em Daniel capítulo 10, Daniel testemunha uma cena de grande conflito. Por quê? Porque Ciro já está no poder, os 70 anos estão se cumprindo e é hora de Deus devolver o seu povo para Jerusalém. Assim como ele prometeu. Vocês vão ficar lá 70 anos, mas depois eu vou trazer vocês. Então Daniel está cobrando a Deus. E sabe mais o que faz Daniel? Ele pega os rolos do profeta Jeremias, leva para Ciro e diz: Rei, o teu nome já estava na profecia. Então é você o homem quem vai autorizar o meu povo a voltar para Jerusalém. E então, quando Daniel participa a Ciro dessa informação, e Ciro começa a pensar em assinar o decreto para autorizar o povo judeu, Daniel começa a orar. E então Gabriel vem para influenciar a mente de Ciro e assinar o decreto. Mas quando o anjo Gabriel chega na corte Medo-Pérsia, que outro anjo também chega? Lúcifer. E o diabo começa a trabalhar na mente do rei Ciro para que ele não assine o decreto. E os dois anjos começaram a brigar. Assina, não assina, assina, não assina. E Daniel orando e jejuando. 3 semanas. Aí então agora o anjo Gabriel está explicando: Daniel, você é um homem muito amado pelo céu. Quando você começou a orar, o céu me mandou, eu vim. Mas Satanás também veio. E ele está atrapalhando a situação faz 3 semanas. Agora olha a informação que dá o anjo. Versículo 13. Segunda parte. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Quem é Miguel? Cristo. Então, os anjos brigaram por 3 semanas, e ao findar de 21 dias, o próprio Cristo desceu do céu. E quando ele chegou ali na corte Medo-Persa, o diabo foi expulso no mesmo instante, e então Cristo influenciou a mente de Ciro para que o decreto fosse assinado. E o decreto foi assinado. Por que o diabo não queria que o decreto fosse assinado? Por que ele resistiu 21 dias e teve que vir Miguel, teve que vir Cristo para dar a vitória sobre os reinos da Pérsia? Aqui nós vemos o centro do grande conflito. Chegando a hora de Deus cumprir sua promessa e levar seu povo para Jerusalém, e nas palavras do profeta Jeremias, Jeremias disse assim: que digo de Jerusalém será restaurada, que digo do templo será fundado. Então, enquanto Daniel estava em Babilônia, o templo estava em ruínas em Jerusalém. E o templo em ruínas, cessou o sacrifício. Não haviam rituais no templo. E por que é que o diabo não queria que o povo judeu voltasse para Jerusalém? Porque o santuário era o centro da religião de Israel. E enquanto o santuário estivesse em ruínas, o diabo manteria o seu plano. O Messias não pode vir se não há sacrifício que aponte para ele. Então Deus levanta Ciro, que havia derrotado Babilônia já em 539, Dario vai para o trono, depois vai Ciro para o trono. Então você tem aqui em Daniel 9 um profeta que estudou a Bíblia, entendeu que os 70 anos estavam chegando ao seu fim, era a hora deles voltarem. Daniel orou para que Deus cumprisse sua promessa, mas o diabo não queria que o povo voltasse. Por que não? Porque o diabo sabia que se o povo voltasse para Jerusalém, reconstruísse a cidade e o santuário, os sacrifícios voltariam. E se os sacrifícios voltassem, no tempo aprazado, o Messias viria. E era este o medo de Satanás. Então o diabo não queria que o santuário fosse reconstruído,
porque o santuário era o centro da religião em Israel. Mas o plano divino era que o povo voltasse. E o povo finalmente voltou depois de Cristo vir, dar fim a esta batalha de 21 dias, e então Ciro assina o decreto. Esse decreto está lá no livro de Esdras, né? Você tem o decreto de Ciro, o povo volta para Jerusalém, começa a reconstruir a cidade, poucos voltaram, cerca de 2.000 famílias. Quando eles começam a reconstruir a cidade, os inimigos não querem, o diabo usa os inimigos para atrapalhar a reconstrução. Foi um tempo difícil, o povo de Deus tinha que ter na mão uma colher de pedreiro e na outra mão uma espada, e eles tinham que ficar reconstruindo a cidade e lutando contra os inimigos. Os inimigos fizeram um apelo ao Império Medo-Persa, dizendo que os judeus estavam reconstruindo e que eles não tinham autorização para isso. Aí estamos agora na época de Dario. Não é o Dario tio de Ciro, é um outro Dario que veio depois de Ciro. E Dario manda investigar os arquivos reais para saber se nos arquivos constava alguma ordem autorizando os judeus a reconstruir a cidade. E Dario vai encontrar o decreto de Ciro. Quando Dario encontra o decreto de Ciro, ele expede um novo decreto, confirmando o decreto de Ciro. E esse decreto está no capítulo 6 de Esdras. E depois você tem um terceiro decreto, que é de Artaxerxes, ajudando para que os judeus terminassem as reconstruções. Então começa com Ciro, vai para Dario e passa por Artaxerxes. O decreto de Artaxerxes é o último, promulgado em 457. Então, quando os 3 decretos se somam, o povo agora tem condições de concluir as construções. Eles terminam a cidade, reconstroem o templo, aquele templo de Salomão tão belo que foi destruído, só que lá não havia mais o quê? A Arca da Aliança. Porque antes que Nabucodonosor chegasse, essa arca foi escondida por alguns judeus piedosos. Eles não tinham mais a arca. O que o povo fez? Colocou uma grande pedra lá no Santíssimo. E eles voltaram então, se prepararam para começar ali os sacrifícios. Então chegou o dia deles reinaugurarem o santuário. Então há um detalhe muito curioso que eu mencionei uma vez essa semana aqui e vou mencionar de novo. O povo judeu fica 70 anos em Babilônia e o povo judeu fica 70 anos sem santuário. Mas esses 70 anos não coincidem. O cativeiro começa no ano 605 e termina no ano 536 para 535, 70 anos. Só que o santuário só foi destruído na terceira invasão de Nabucodonosor, 586. Isso quer dizer que ele foi inaugurado em 516. Então você tem 70 anos em cativeiro e 70 anos sem santuário. Só que os períodos não são os mesmos, porque o povo volta, reconstrói a cidade, o santuário, e quando chegamos ao ano 516, eles se reúnem para reinaugurar o templo de Salomão, que foi reformado, que agora passou a ser chamado o templo de Zorobabel, porque Zorobabel era o governador da Judéia nessa ocasião. E quando eles estavam todos reunidos para reconstruir o santuário, ainda que o diabo não quisesse que o santuário fosse reconstruído, estava entre eles ali 2 profetas, Ageu e Zacarias. Esses 2 profetas estavam na reinauguração do templo de Salomão, que passou a se chamar Zorobabel. E o profeta Ageu, no capítulo 2 do seu livro, descreve o que aconteceu. Ali estavam 2 alas para a inauguração do templo. Uma ala, os judeus que haviam conhecido o templo de Salomão. Esses choravam. Por quê? Porque a glória desse templo reformado em nada se comparava à glória do templo de Salomão. A Arca da Aliança não mais estava aí.
Então esses choravam. Mas aqueles que tinham 70 anos, menos de 70 anos, que haviam nascido em Babilônia, que nunca haviam pisado em Jerusalém, que agora estavam vendo um santuário erguido, eles estavam felizes, porque eles nunca haviam sacrificado, agora poderiam sacrificar. E no meio dessa cerimônia agridoce, entre lágrimas e sorrisos, levantou-se o profeta Ageu e diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma versão antiga traduz esse verso assim: farei abalar todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E é daí que Ellen G. White tira o tema ou o título do seu livro. Versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E então Ageu faz uma profecia: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Passaram-se 5 séculos, e quando você vai para Mateus capítulo 24, você tem Cristo se aproximando do templo, e quando ele entra no templo, o príncipe da paz chegou. E aquela casa reformada recebeu o Messias. É por isso que esta casa seria maior do que a primeira, a de Salomão, porque foi esta casa reformada que viu a chegada do Messias, o príncipe da paz. O templo foi reformado, voltaram os sacrifícios, e Gálatas 4:4 diz o quê? Vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Os sacrifícios voltaram. E como voltaram os sacrifícios, o Evangelho voltou a ser pregado. E cada animal morto no santuário apontava para o Messias que viria. E quando veio Cristo, se encarnou, nasceu de uma virgem, cresceu como um de nós. Aos 30 anos, foi para o batismo, começou seu ministério. E quando ele começa seu ministério, João Batista, cheio do Espírito Santo, vai olhar para Jesus e declarar o que está em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo veio para cumprir toda a tipologia do Antigo Testamento. A morte dos animais que apontava para a sua vinda. E Cristo só pôde vir porque o santuário foi reformado, porque o sacrifício voltou. E na hora aprazada, o Messias veio. E o Messias nasceu na hora exata que era para ele nascer. Deus tinha uma data específica para o nascimento de Cristo. Deus também tinha uma data para o batismo de Jesus. É por isso que aquele dia, quando Jesus procura João Batista e pede para ser batizado, João diz assim: tu vens a mim, é eu quem tenho que ser batizado pelo Senhor. E qual é a resposta de Cristo para João? Convém que se cumpra toda a justiça. Ou seja, João, agora é a hora. Tem que ser agora. E então Jesus é batizado. E de acordo com Daniel 9:27, 3 anos e meio depois, ele teria que ser crucificado. E ele foi crucificado 3 anos e meio depois. Então perceba que no santuário tudo apontava para Cristo e tinha datas específicas para acontecer. E eu queria fazer um cálculo muito interessante com vocês agora, e com isso eu termino. Ontem celebramos o dia 22 de outubro, aniversário de 176 anos do ministério de Cristo no santuário celestial. Falamos disso ontem à noite aqui. Agora, por que a igreja adventista nasceu no dia 22 de outubro de 1844? Porque quando essa profecia se cumprisse, de Daniel 8:14, teríamos um acontecimento no céu e outro na terra. Vimos isso ontem. No céu, Cristo passaria do santo para o santíssimo,
na terra, a igreja remanescente sairia do deserto e surgiria como uma organização. Nós entendemos que isso aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Agora, por que o dia 22 de outubro? Porque era um dia da expiação, tá certo? Se nós estamos falando de uma profecia de 2.300 anos redondo, e eu voltar 2.300 anos de 1844, eu vou chegar ao ano 457 a.C. Mas eu tenho que chegar lá em 457, em que dia? Num dia 10 do 7º mês. Porque a profecia, ela é cheia. São 2.300 anos. Isto quer dizer que o decreto de Artaxerxes entrou em vigência no dia da expiação do ano 457. Porque eu não posso afirmar que 22 de outubro de 1844 é um dia da expiação, se no início da profecia também não for um. Porque o calendário judaico tem 12 meses com 30 dias. Tem que ser um computo exato. Agora, se o decreto de Artaxerxes sai num dia da expiação, ou melhor, entra em vigência num dia da expiação, e eu viajo 69 semanas, ou 483 anos, eu chego no batismo de Cristo. Então, Jesus tem que se batizar em que dia? Num dia da expiação. É por isso que ele diz para João Batista: João, tem que ser agora, para que se cumpra toda a justiça. Não podia ser ontem, e nem pode ser amanhã. Tem que ser agora. E se nós sairmos do batismo de Cristo e viajarmos mais 7 anos, que ainda faltavam para o povo judeu de graça, nós chegamos ao ano 34 no apedrejamento de Estevão. Então, Estevão tem que ser apedrejado em que dia no calendário judaico? 10º dia do 7º mês, um dia da expiação. É por isso que Estevão, enquanto está sendo apedrejado, ele tem uma visão de Cristo. E aonde estava Cristo na visão de Estevão? À direita do Pai, no santuário celestial. Agora, a última conta. Se eu saio do batismo de Cristo e viajo 3 anos e meio, eu chego à morte, na morte dele. E a morte dele tem que ser em que data? Não mais pode ser num dia da expiação. Porque pela primeira vez a profecia foi quebrada. Quebrada em 6 meses. Porque ele morreria na metade da última semana, ou seja, do batismo até a morte, nós teríamos 3 anos e meio. Então, se você sai de um dia da expiação, que é o 10º dia do 7º mês, para chegar na morte de Cristo, você tem que viajar mais 6 meses. Então, faça o cálculo comigo. 10º dia do 1º mês, 10º dia do 2º, 10º dia do 3º, 10º dia do 4º, melhor, 10º dia do 7º mês, né? É o cálculo correto, 10º dia do 7º mês, 10º dia do 8º mês, 10º dia do 9º, 10º dia do 11º, do 12º e 10º dia do 1º mês. E o que era o 10º dia do 1º mês? Era a festa da Páscoa. E no 10º dia do 1º mês, o que acontecia em Israel? O cordeiro tinha que ser separado. Nós estamos agora no domingo em que Jesus entra em Jerusalém. Esse é o 10º dia do 1º mês. E quando todos pensavam que Jesus seria coroado rei, ele desaparece. Nas palavras de Ellen G. White, ele se colocou à parte como sacrifício. Ele, o Cordeiro Pascal, se separou. Ele se separa no 10º dia.
ele vai tomar a ceia na quinta-feira e ele vai ser crucificado na sexta-feira. Tudo estava marcado. E o diabo temia era isso. Pois quando Cristo veio na plenitude dos tempos, ele cumpriu toda esta tipologia. E ao morrer na cruz, na data marcada, e a profecia marcou a data, ano 31, mês da Páscoa, 15º dia, às 3h. Estava tudo marcado. É por isso que em Israel, o cordeiro tinha que morrer todos os dias, 9h e 3h. E o Messias foi crucificado 9h e morreu 3h. É isso que o diabo temia. Por isso ele não queria que Ciro assinasse o decreto, que o povo voltasse para Jerusalém, que o santuário fosse reconstruído, que o sacrifício voltasse e que o Messias viesse. Quando veio o Messias, o diabo sabia que o seu fim estava se aproximando. É por isso que da manjedoura ao Calvário, ele tentou de tudo para levá-lo ao pecado. Mas louvado seja o nosso Deus, pois nós temos um Cristo que nunca cometeu pecado, nunca perdeu uma batalha e tornou-se vencedor por mim e por você. E sabe qual é a glória do Evangelho que nós temos que anunciar para o mundo? Essa justiça perfeita que ele conquistou, ele imputa a você de forma gratuita. E ele tira a sua vida de pecado e cobre você com o puro manto da sua justiça. E é assim que nós somos salvos. Salvos pela justiça dele. Por isso, meus amigos, Daniel perdeu as forças diante desse grande conflito, mas foi confortado e Miguel veio para resolver o problema. O diabo já foi derrotado e ele está com seus dias contados. E no calendário de Deus, o dia está marcado para a volta de Cristo. E quando ele voltar, será mais um golpe em Satanás. Agora uma prisão de 1000 anos. E depois disso, a sua destruição final. O grande conflito se aproxima do fim. E eu e você estamos envolvidos todos os dias nesse grande conflito. Que a palavra do Senhor nos oriente cada vez mais e nos prepare para o grande Armagedon, para o final desse conflito. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque somos amados pelos céus, assim como Daniel. Obrigado porque quando oramos, o Senhor também envia anjos para nos confortar. E obrigado porque o Cristo, que venceu na cruz, nos oferece hoje uma vida santa, graças aos seus méritos. Obrigado porque nós podemos vencer a Satanás, não por força ou habilidade que nós tenhamos, mas pelo Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse Cordeiro é a nossa vitória. É por isso que a tua palavra declara a respeito dos salvos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Obrigado porque na profecia o Senhor marcou uma data para todos os eventos e fielmente vieste a esse mundo para cumpri-los. E nós agora, como povo do advento, estamos aguardando o teu regresso a essa terra. Nós não sabemos quando isso será, mas que o Senhor nos abençoe a todos e nos ajude em nosso preparo. E quando o Senhor voltar, que nós possamos estar prontos para te receber. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.